Sim, concurseiro, sou o mestre Mário e a nossa aula de hoje é para o concurso da PM de Minas Gerais. Inscreva-se neste canal, acesse aqui também na descrição do vídeo o link do nosso site, onde você encontra os nossos preparatórios de português. Então, vai ter concordância na sua prova. Observe a concordância dos particípios abaixo. Então, aqui nós vamos observar a concordância dos particípios e preciso marcar a alternativa correta. Deve ser, então, olha aqui, já vou marcar os particípios para ficar mais fácil para a gente já identificar. Poderia ter sido uma questão mais abrangente, então, mas neste caso aqui, nós precisamos observar apenas os particípios. Então, vamos ver aqui. A primeira alternativa: deve ser levada em conta a boa vontade. Você vai fazer prova, a primeira coisa que você vai observar é isto. Você vai identificar o verbo e faz a pergunta para localizar o sujeito. Porque o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Resumindo, sujeito no plural, verbo também no plural. Então, o que deve ser levado em conta? Você identifica e faz a pergunta. O que deve ser levado em conta? A boa vontade. Então, quando aparece aqui a boa vontade, você já vai identificar. A boa vontade é levada, não é isso? Então, aqui você observa. Quando eu tenho aqui vontade é um substantivo no feminino, o verbo no particípio, que também vai ser a mesma coisa de um adjetivo, também ficará no feminino. Então, deve ser levada em conta. Basta você simplificar. Vontade levada. O que é observado? Você vem e faz a pergunta. Se observado as normas de segurança, então as normas observadas, não é isso? Aqui você já vai identificar concordância nominal. O que ocorre? O adjetivo, o pronome, o artigo, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Então, normas observadas. Entretido com seus brinquedos, João e suas irmãs. Quem estava entretido? João e suas irmãs. Então, aqui, eles. Eles entretido? Não. O correto seria o quê? Eles entretidos. Entretidos. Olha aqui, sujeito no plural. Ou melhor, aqui nós temos os substantivos no plural. Então, este verbo no particípio, que vai exercer a função de adjetivo, também estará no plural. E agora, quando aparecerem as expressões é permitido, é bom, é necessário, é alguma coisa, o que ocorre? Será que o verbo vai ficar? Será que este verbo no particípio ele fica de forma invariável ou ele vai concordar com o substantivo a que se refere? Trago uma breve explicação sobre isso, anote porque é muito importante. As expressões é bom, é necessário, é importante, é preciso, é proibido, elas vão concordar com o substantivo, elas vão variar somente se o substantivo vier acompanhado de um determinante, que seja um artigo, que seja um pronome ou um numeral também. Então, se o substantivo vier acompanhado, elas vão concordar com aquele determinante. Se não vier acompanhado, elas ficarão na forma original, no singular. É proibido a entrada, primeira coisa. Aqui está o substantivo. Este substantivo, ele está acompanhado de artigo, pronome, numeral, adjetivo? Nada disso. Então, ela fica invariável. É proibido entrada. E agora, entrada novamente, substantivo, não é isso? Ele está acompanhado de um determinante? Sim. Ele está acompanhado de um artigo. Então, neste caso, ela vai concordar com o determinante. Observe, ao invés de ser é proibido a entrada, virou o quê? É proibida a entrada, porque ela vai concordar com o determinante. Se estivesse no plural, eu falaria o quê? São proibidas as entradas. Ela vai concordar com o determinante. Vem sem determinante, fica na sua forma original, vai ficar no masculino singular. É necessário estudar, por exemplo, se eu disser entrada, proibido, não vem acompanhado de determinante, fica na sua forma original. A entrada é proibido, ou então é o quê? É proibido
entrada, igual está aqui no início. É proibido a entrada, é proibida a entrada. Agora, se aparecer lá na sua frase, em uma prova, por exemplo, entrada proibida, aí não tem problema, porque, neste caso, o proibida está se referindo, ele é um adjetivo, entrada proibida, entrada boa, entrada ruim, adjetivo concordando com o substantivo. Mas se aparecer o verbo de ligação, você vai se lembrar disso. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante, fica invariável. É necessário ter paciência também, está correta aqui esta frase. Porque cadê o determinante? Não tem artigo como aqui no exemplo de é proibida a entrada. Então, agora que você já compreendeu, o que eu disse lá? Que você identifica se junto ao substantivo tiver um determinante, o artigo, observa aqui, se tem o artigo, simples assim, o permitido, o bom, o necessário, negado, por exemplo, vai concordar com ele, simples assim, olha aqui, permitida a entrada, então a alternativa D está correta. Simples assim, tem o artigo, concorda com ele, não tem, vai ficar invariável. Se não tivesse o A, ficaria estranho, mas ficaria assim, não será permitido entrada. No texto de referência, O Homem Trocado, de Luiz Fernando, a palavra interurbanas está escrita corretamente, porque o prefixo inter, então, quando o prefixo termina em R, vai receber o hífen somente se a palavra da frente começar com R ou então com o quê? Com H, olha o super-homem. Simples assim, terminou com R, só vai ter hífen. Se não for, vai ser tudo junto, correto? Eu preciso da alternativa correta de acordo com as normas vigentes sobre a aplicação ou não do hífen. Caro concursando, hífen vai ter na sua prova muito cobrado aí por todas as bancas. Primeira coisa para compreender o hífen é a regra dos opostos se atraem, ou seja, se o prefixo termina com uma vogal, vamos voltar aqui, se o prefixo termina com a vogal e a palavra da frente começa com a vogal diferente, você vai grafar tudo junto. Então, autoescola é junto porque terminou com a vogal, começou com vogal diferente a palavra da frente. E se terminar com uma vogal, micro-ondas, e a palavra da frente começar com a mesma vogal, aí, se os opostos se atraem, os iguais se distanciam, aí terá hífen. Então, aqui, esse anti-inflamatório vai ter hífen? Vai, porque se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Então, está errado. Cara a cara, quando as palavras forem compostas e nelas aparecer uma preposição, eu não uso hífen mais. Então, cara a cara, mão de obra, não uso hífen. Mas nunca uso hífen? Não. Se estivesse referindo à zoologia ou botânica, aí nós usamos. Então, bem te vi tem hífen, porque está se referindo à zoologia. Correto? Memorize aí. Somente se for zoologia ou botânica. Com o prefixo pan, se a palavra da frente começar com vogal, pan-africano, pan-americano, nós vamos usar. Na realidade, se ela começar com vogal, H, M e N. Então, aqui tem de ter o hífen. E com o prefixo aqui, além, eu vou sempre usar o hífen. Além, túmulo, show de bola, tem hífen sim. Marque a alternativa correta. A crase é obrigatória, onde eu tenho uso obrigatório da crase. Será que aqui eu teria de usar crase, neste caso, presente a vossa senhoria? Refiro-me àquele. Essa é minha homenagem a todos. Às vezes você está começando no mundo dos concursos agora, aí você vai falar assim, olha, eu não uso crase antes de palavra no masculino. Aquele é uma palavra no masculino. Nem sempre. O português é cheio das exceções. Quem entrega, entrega uma coisa a alguém. Então, exige a preposição a. Só que eu não uso crase antes dos pronomes, correto? Não uso crase antes dos pronomes, exceto o pronome relativo a qual, correto? Essa é a mulher a qual me referi. Aí eu usaria. E também com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, eu posso usar, correto? Então, a alternativa A está errada, não uso crase antes dos pronomes de tratamento. Pronome pessoal, pronome oblíquo, também não. Quem se refere a alguém.
mas o a de aquele vai dar crase, por isso que a alternativa B está correta. Refiro-me àquele paciente. Essa é minha homenagem a todos. Se é homenagem a alguém. Aí tem uma musiquinha que eu criei. Crase no singular antes de palavra no plural. Nem a pau juvenal. Não pode usar, não pode. E aqui eu ainda tenho mais um pronome indefinido também. O número de feridos no acidente chegou a 60. Então, se chega a alguma coisa, não é isso? Só que eu não uso crase antes dos numerais, exceto se forem as horas, correto? Conseguiu compreender? Muito interessante aqui, pelo aquele. Acentuação é um processo fonético que consiste em pôr em relevo, através da modulação dos parâmetros prosódicos, uma sílaba de palavra ou de um grupo de palavras, conferindo à sua pronúncia características fônicas capazes de distingui-las das sílabas que lhe são contíguas. São acentuadas, então aqui trouxe uma introdução do que é acentuação e depois vai falar, são acentuadas pela mesma regra, isso daqui é importante. Então, a primeira palavra tem que ter sido acentuada pela mesma regra de alguém, depois inverossímil e caráter, o seguinte grupo de palavras. Primeira coisa, você tem que saber, neste caso aqui, alguém, por que ela foi acentuada. Então, alguém, não é isso? Primeiro, identifique, é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, já sei, quando a sílaba tônica é a última, começando da direita para a esquerda, eu já sei que eu tenho uma palavra oxítona. Então, acentuei alguém porque eu tenho uma oxítona terminada em em. Importante já a gente marcar também. Agora, a próxima palavra é qual? Inverossímil, não é isso? Então, vamos lá fazer aqui também. Inverossímil. Então, eu já vi que ela é o quê? Uma palavra, a sílaba forte é qual? A penúltima. Então, ela é uma paroxítona terminada em L. Caráter. Vamos lá. Caráter. Ela é novamente o quê? Quando a sílaba tônica é a penúltima, começando da direita para a esquerda, eu já sei que ela é paroxítona. Então, a primeira oxítona terminada em, a segunda paroxítona terminada em L, e a última, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em R. Então, eu tenho de achar a primeira oxítona e as outras duas paroxítonas. Quando tem acentuação, eu sempre falo, comece pela proparoxítona. Tem alguma proparoxítona no exemplo? Não tem, mas aqui já tem o filosófico. Então, já descarto esta alternativa e não aparece aqui mais palavra proparoxítona. Então, já vamos para a resolução da questão. Então, hífen, ela é o quê? Paroxítona, e a primeira é oxítona, eu já descarto. Também, oxítona terminada em. Impossível, paroxítona terminada em L. Então, vamos lá. Armazém, a sílaba tônica é o zen, então eu tenho o quê? Uma palavra, oxítona terminada em, igual alguém. Então, eu pego, por enquanto está correto, útil. Ela é o quê? Uma palavra paroxítona terminada em L. Então, novamente aqui, eu já sei que isso também está correta. E açúcar, a sílaba tônica é a penúltima, paroxítona novamente terminada em R. É o mesmo caso. Então, oxítona terminada em, paroxítona terminada em L, paroxítona terminada em R. Alternativa B correta. A é o quê? Um monossílabo. Então, tem questão sobre acentuação? Comece pelas proparoxítonas e depois o monossílabo, uma sílaba só. Então, não serve porque a primeira é oxítona. Não confunda as duas. Pólen, paroxítona terminada em N, porém, oxítona terminada em, e nós, monossílabo tônico. Em todas aqui o acento está correto, mas o que pede são aquelas que são acentuadas pela mesma regra de alguém, inverossímil e caráter. Segundo as regras de concordância verbal, marque a alternativa correta. A prova da PM de Minas Gerais não é muito difícil, a prova de português, mas é importante você observar e estudar também, porque pare o vídeo, lembrando que aqui no PDF, aqui na descrição do nosso vídeo, tem o link do PDF com todas as questões. Pare,
o vídeo, resolva a questão primeiro e depois assista a correção. E para esta questão de CFO, qual está correta? Ela está contemplando o quê? Concordância verbal. Então aqui aparecem algumas regras interessantes. Quando aparece o nenhum, por exemplo, a expressão mais de um, e quando aparece assim como nós também, e quando aparece o se. Vai para o plural ou não vai? Achei esta questão bem interessante. Então, qual que está correta? Nenhum dos que se candidatou foi eleito. Então, primeira coisa, quando o sujeito é composto por nenhum, esses pronomes indefinidos, nenhum ou algum, o verbo vai para o singular, fica no singular. Só que essa questão ela é um pouquinho mais complexa, essa alternativa. Então, nenhum dos que se candidatou. Este que aqui, ele é o que? Um pronome relativo. Então, o pronome relativo ele vai retomar o termo anterior e o verbo terá a mesma flexão, este pronome relativo não vai interferir. Agora, nenhum dos que, eu falaria o quê? Nenhum de mais este os, não é isso? Nenhum dos. Só que este os aqui, ele pode ser substituído pelo pronome demonstrativo aqueles. Então, nenhum daqueles que se candidatou. Agora, você observa que este os aqui que está nessa mesma função deste pronome demonstrativo que você pode substituir por aqueles, você observa que ele está no plural, não é isso? Então, eu falo aqueles que se candidatou, nada disso. Eu falo aqueles que se candidataram. Então, a alternativa A está errada. Lembre-se disso. Apareceu esse os aqui, nenhum daqueles que se candidataram. Quem se candidatou? Aqueles. Eu não falo aqueles se candidatou. Então, quando o sujeito aparecer pronome indefinido nenhum, a regra é o verbo vai para o singular, mas nem sempre. Aí pode ser que venha acompanhado nenhum mais pronome ou substantivo, verbo no singular. Por exemplo, nenhum dos alunos passou, ok. Agora aqui, o que complicou mais foi que apareceu este dos. Então, nenhum dos que se candidataram, correto? Mais de um. Quando o sujeito é composto pela expressão mais de um, o verbo fica no singular, correto? Correto. Agora, se indicar reciprocidade, aí nós já sabemos que vai para o plural. Então, mais de um trem se chocaram no acidente. A alternativa B está correta. A regra. Quando o sujeito é composto pela expressão mais de um, o verbo fica no singular. Exceção. Se indicar reciprocidade ou for repetido esse mais de um, o verbo vai no plural. Por quê? Eu não posso falar mais de um trem se chocaram. Então, foram dois trens. Então, eu já sei, está indicando ali que um bateu no outro e o outro trem bateu naquele primeiro. Então, foram dois trens aqui. Então, é importante você observar isso. Dois trens se chocaram. Então, por isso que a alternativa B está correta. Anote aí no seu caderno a questão contemplando mais de um. Se indicar reciprocidade, mais de um aluno se abraçaram, porque são duas pessoas. O chefe, assim como nós, passam por dificuldades financeiras. E agora, este assim como nós, ele expressa uma ideia de adição, vai expressar, desde que não esteja entre vírgulas. Se eu retirar as vírgulas, o chefe, assim como nós, passamos por dificuldades. Aí estaria correto. Porque aí nós teríamos uma ideia de adição, o chefe mais nós. Agora, é importante você observar, quando ele vem entre vírgulas, vai concordar somente com o núcleo do sujeito. O chefe, assim como nós, passa por dificuldades financeiras. Porque se está entre vírgulas, eu tenho o quê? Um adjunto adverbial, correto? Se está entre vírgulas, vai concordar com o sujeito anterior. Se não estiver, o verbo vai para o plural. Neste prédio, aluga-se salas para fins comerciais. Nas ruas, a gente vê muito frase assim. Aluga-se casas, vende-se apartamentos. Será que está correto? E este se é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito?
Vou falar um pouquinho para vocês agora a diferença entre eles, porque nas questões de concordância são muito cobrados. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este si será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque pela ordem direta ele viria ao final da frase, mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o que? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o que? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, ele fica, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, agora que você já sabe a diferença, nós vamos ver. Primeira coisa, identificar a transitividade do verbo. Ele aluga o quê? Com o verbo transitivo direto, o se vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Então, se a partícula apassivadora quer dizer que o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Como este sujeito está no plural, o verbo irá para o plural. Simples assim. No prédio alugam-se salas. Aqui você observa que esta frase está na voz passiva sintética. Então, coloque na voz passiva analítica, salas é alugadas? Não, salas são alugadas. Se der são, você sabe que o verbo precisa estar no plural. Então, está errado, o correto seria alugam-se salas, vendem-se casas. Formação de palavras em língua portuguesa tem basicamente dois processos. Pode ser a derivação e também a composição. Composição, você vai juntar as palavras. Derivação, você vai, a partir de uma palavra, construir outras, colocando um afixo, que seja um prefixo, que vem antes, ou um sufixo, que vem
depois infeliz, prefixo, felizmente, sufixo. Levando-se em consideração tal assertiva, indique na ordem respectiva qual foi o processo utilizado no seguinte grupo de palavras: passatempo, planalto e intolerante. Então, nós precisamos saber qual foi o processo. Então, primeira coisa, passatempo, nós temos duas palavras, o passa mais o tempo. Juntamos as duas, não perdeu nenhuma letra, nenhuma vogal, nada. Então, aí é por justaposição. Justamente é quando encaixa direitinho, não é isso? Então, eu já sei que é por justaposição, porque não perdeu nada. Planalto, então, nós já temos o quê? Plano mais alto. Então, eu já sei que o quê? Neste caso aqui, perdeu esta vogal, o O. Então, perdeu palavras. Juntei as palavras, mas perdeu uma letra. Quando perde, aí é o que eu chamo de glute-glute. Não tinha um joguinho que ficava glute-glute comendo, então comeu uma letrinha. Então, aqui eu já sei que é glute, aglutinação. Então, letra C está correta. E agora, ele era uma pessoa tolerante, ele era uma pessoa intolerante. Então, neste caso aqui, eu tenho um prefixo. Então, é derivação prefixal ou por prefixação. Sendo assim, a alternativa C está correta. Lembre-se do glute-glute. Portanto, também você estudar estes processos de formação de palavras. Dentre as classes de palavras, temos o verbo. Essa classe reveste diferentes formas para indicar a pessoa do discurso: o número, o tempo, o modo e a voz ativa ou passiva, reflexiva, o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, lá no imperativo afirmativo também. E o número, será que é singular ou plural a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira? Observe o termo em destaque na frase abaixo e marque a alternativa que define o seu modo verbal. Então, chovia forte, agora, borrada a inscrição, tornara-se ilegível. Então, neste caso aqui, qual é o modo? Quando fala modo, eu tenho o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Particípio não. Particípio, gerúndio e infinitivo estão relacionados às formas nominais dos verbos. Então, imperativo é quando dá uma ordem, não é isso? Esse modo imperativo. Então, ali eu já vi que não está indicando, não está dando uma sugestão, uma ordem também. E agora, subjuntivo é aquele que vai indicar uma possibilidade, por exemplo, se eu fosse alguma coisa, se ele for, quando ele for, descarto também. Então, o modo indicativo, a inscrição tornara-se, quando o verbo terminar em ara, era, tornara, bebera, partira, eu tenho qual o tempo verbal? Eu tenho pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito vai indicar uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação também no passado. Então, modo indicativo, pretérito mais que perfeito, que pode ser simples, terminado em ara, era ou ira, e pode também ser o composto, quando vai aparecer o verbo ter no pretérito. Então, ele tinha falado, ele tinha estudado, ou então, ele havia feito a tarefa. Então, isso daqui é o quê? O pretérito mais que perfeito composto. Então, você observa o verbo ter ou haver no pretérito imperfeito, que é aquele que vai indicar uma ação contínua no passado. Pretérito perfeito indica uma ação finalizada no passado. Assinale a única opção correta. Considere os períodos 1, 2 e 3 pontuados de duas maneiras diferentes. Então, observe, retificadas as placas, observe onde está a vírgula, ela foi mudada de lugar. Aqui nós temos duas vírgulas e aqui nós já não temos nenhuma. Será que está correto também? É necessário corrigir essas placas de aviso, aqui tem vírgula, aqui já não tem. Precisamos de marcar aquela em que ocorreu alteração de
significado. Então, vamos voltar aqui. Retificadas as placas, quem retificou as placas? Eu não sei. Agora, aqui tem uma vírgula. Pelo síndico será marcada uma reunião. Então, o síndico vai fazer o quê? Marcar uma reunião, não é isso? Não foi ele que retificou a placa. Retificadas as placas pelo síndico, aqui, quem retificou as placas? O síndico. Quem vai marcar uma reunião? Não sei. Então, aqui você observa que já interferiu, ocorreu alteração de sentido. Então, a 1 está correta, não é isso? Ah, tá. Ocorreu alteração de significado em. Então, a 1 está correta. As placas dos elevadores serão trocadas de imediato pelo síndico. As placas dos elevadores serão trocadas de imediato. Então, quando aparecer um adjunto adverbial que vai expressar uma circunstância, modo, lugar, tempo, então você vai se lembrar de que, se ele for de curta extensão, até 2 ou 3 palavras, depende da banca, ele pode vir entre vírgulas ou não. Então, a alternativa 2 eu vou descartar porque não vai ter alteração de significado. Você pode usar o de imediato entre vírgulas ou não, ok? Adjunto adverbial de curta extensão, o uso das vírgulas é facultativo. É necessário corrigir essas placas de aviso que estão com emprego inadequado de palavras. Este que aqui é um pronome relativo. Pronome relativo dará início a uma oração subordinada adjetiva. Se vier depois, se antes dele tiver uma vírgula, eu já sei, é a explicativa. E se vier sem vírgula, ela é o quê? Restritiva. Explicativa vai explicar quais são as placas, aquelas que estão com emprego inadequado. E a restritiva vai restringir somente aquelas placas. Então, com a vírgula, explicativa. Sem a vírgula, restritiva. Então, vai alterar o sentido. Então, somente a 1 e 3 ocorreu alteração de significado em 1 e 3 somente. Descarto aqui as outras alternativas. Então, se tem vírgula, explicativa. Se não tem vírgula, restritiva. Indique a opção na qual as palavras completam corretamente os espaços dos períodos abaixo. Esta questão está contemplando o quê? Ortografia. Mestre, como posso melhorar o meu desempenho em ortografia? Lendo muito, resolvendo muitas questões também. Aqui ficou mais fácil porque mal, vou marcar aqui já, quando aparece onde ou aonde, as bancas cobram muito, mal com U, mal com L, os porquês também, o senão não aparece com muita frequência, mas também é cobrado. Então, os porquês também são muito cobrados. Então, porquê separado, sem acento, junto ou não. Nós temos 4 opções. Você vai começar pela mais fácil delas. Eu acredito que seja onde ou aonde. Para você usar aonde, eles são usados com os verbos que indicam movimento e também com os verbos que vão exigir a preposição a. Por exemplo, eu fui onde ou aonde? Quem vai, vai a algum lugar. Então, eu fui aonde você estava. Para usar aonde, o verbo indica movimento e vai exigir a preposição a. Maurício, você vai. Quem vai, vai a algum lugar. Então, eu já sei. Aonde você vai hoje à tarde. Então, eu já sei que é aonde. Já descartei 2 alternativas. Depois do aonde, vou para o mal. Eu já sei que mal com U é o oposto de bom e mal com L é o oposto de bem. Então, o namoro acabou devido ao bom entendido ou bem entendido. Neste caso aqui é mal com L, ao bem entendido entre eles. Então, mal entendimento, mal entendido é com L e não com U. Então, neste caso aqui, não alterou, porque nas 2 alternativas eu já tenho mal com L. Mal entendido, este foi um mal entendido, esse foi um mal entendido, mal com L. Maurício não fazia outra coisa, e agora, se não criticar, lembre-se disso daqui, ó. Sempre que aparecer o se,
separado você pode substituir por caso. Da mesma forma, no se quer e no se não. Então, este se aqui é o quê? Uma conjunção que vai indicar uma condição. Irei à festa se não chover, caso não chova. Então, este se vai expressar uma ideia de condição. O namorado deu atenção a ela. Caso quer, deu atenção a ela, não. Então, eu já sei que aqui vou escrever junto. Se quer, que eu falaria nem mesmo o namorado, nem mesmo deu atenção a ela. Então, nem mesmo. Se quer, pode junto, substituído por nem mesmo. Se for separado, você vai substituir o se por caso. Então, se quer junto, se quer separado, já descarta. Então, a alternativa C está correta. Agora, já vimos que o senão também é junto. Maurício não fazia outra coisa. Senão criticar. Senão poderia ser substituído por a não ser alguma coisa. A não ser criticar. Senão junto, a não ser alguma coisa. Agora, se fosse separado, você vai se lembrar disso. Se separado, pode substituir por caso. Correto? Então, neste caso, eu sei que é senão junto, se quer junto, e aonde mesmo, não onde, e mal entendido, mal entendimento com L. Então, aqui, a alternativa C está correta. Quanto à colocação pronominal, marque a opção correta. Tem colocação pronominal, você vai se lembrar de que nas minhas aulas eu falo muito sobre o Enéas 4Ps. São as palavras atrativas, aquelas que vão levar a uma ocorrência de próclise. Observe uma rápida explicação sobre o Enéas 4Ps. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto? O que as bancas mais cobram, como eu disse, próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4Ps. Enéas 4Ps, tínhamos um candidato à presidência da República, que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava, meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Então aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Em, ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser, em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas, vão aparecer as palavras não. Pode ser que apareça também nunca, ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo. Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo. Então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe. Acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa. Frase exclamativa, pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do verbo. Ainda ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci. Então aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto? Infelizmente o vi, se eu disser aqui. Infelizmente
Infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente, ouvi. Então, vem antes do verbo e o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa. As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o, quando o conheci. Por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4 P's. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o quê? Apareceu o quê? Pronome relativo vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos, que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui pronome indefinido, você já sabe. Também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos. Esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4 P's, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. É as 4 P's. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, agora que você já viu, compreendeu quando encontramos as palavras atrativas que levarão à ocorrência de próclise. Temos também mesóclise e ênclise. Dê-me um segundo e lhe responderei a questão. Será que está correta? Vamos deixar. Falaria-lhe-ia, complexo, não é? Então, já vou descartar porque aqui eu tenho um caso de mesóclise. Mesóclise ocorre quando? Quando o pronome vem no meio do verbo. Quando eu tenho um verbo no futuro do presente ou do pretérito. Então, o correto seria o quê? Falar-lhe-ia sobre alguma coisa. Você viu que o pronome oblíquo átono veio no meio do verbo. Descarta a alternativa C, só você se lembrar do te amo. Não posso escrever, não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Não é o que? N de Enéas, palavra atrativa, vai atrair o pronome para perto dele e ele virá antes do verbo, caso de próclise. Não me agrada a soberba de algumas pessoas. A alternativa A está correta porque eu não poderia falar me dá ou me dê um segundo. Então, já sei que não posso iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, esse pronome aqui virá, de fato, depois do verbo.